a lei do trabalho explica a conquista de bens materiais? Bem, decorrente daquilo que nós estávamos falando, o egoísmo, como essa chaga a ser combatida, quando observamos que é necessário desenvolver a compreensão de outras formas de administrar esta problemática, nós passamos a ver que a busca destes bens não deve ser um fim em si mesma. E é um equívoco que chega a este ponto, é uma outra chapinha, né, com um outro termo em inglês, que é o burnout, é uma síndrome. O burnout é você queima como um palito de fósforo, você fica estafado, como se você tivesse desgastado toda a sua força para conseguir as coisas, e você entra por causa disso no estado deprimido, no estado abatido. Este modo de agir é uma escolha do indivíduo, não é uma imposição da sociedade. É uma escolha da ambição, é uma escolha da falta de preparo espiritual para entender-se como um ser imortal, indestrutível. É a vontade de ser reconhecido no meio em que ele se encontra, é a competitividade da vaidade em relação aos seus amigos, em relação aos seus parentes, que fazem com que as pessoas se dediquem mais a destruírem a si mesmas para ter coisas, do que realmente preservarem-se para produzirem e crescerem com as coisas que estão produzindo. Eu me lembro disso numa história que alguém escreveu, que diz mais ou menos o seguinte: um grande espírito, quando perguntado sobre qual era o comportamento que mais o surpreendia no ser humano, teria respondido assim: o que mais me surpreende é que quando os homens são crianças, eles sonham e querem por todo custo se tornarem adultos. Mas quando eles são adultos, eles têm vontade, têm saudade muito do tempo em que eles eram crianças. O que me surpreende é que os homens perdem a saúde para conquistar o dinheiro e depois gastam o dinheiro para reconquistar a saúde. Que eles sonham com o futuro e vivem o presente para realizar o futuro. E, por causa disto, eles não vivem nem o futuro, nem o presente, quando eles têm realmente que viver. E, por fim, o que mais me surpreende é que os homens vivem como se eles nunca fossem morrer. E que eles morrem como se eles nunca tivessem vivido. E então essas pessoas que passam por esses sistemas e que chegam a este ponto de se sentirem desgastados, se sentirem no fundo do poço, estão entendendo, talvez, pelo sofrimento, essas discrepâncias. E poderão, talvez, de uma forma um pouco áspera, é triste isto, meditar se realmente o que eles escolheram vai valer a pena. Quando a pessoa tem saúde, quando a pessoa tem tempo, quando a pessoa tem inteligência, ela não quer pensar naquilo que vai acontecer com ela, que é a morte. Ela vive, ela bebe, ela se desgasta, ela se mete no trabalho, ela esquece da sua realidade física, que às vezes precisa de repouso. E aí então, quando ela está na UTI, quando ela por alguma doença se desenvolveu em função do seu desequilíbrio, ela vai para a UTI, aí ela pede que Deus lhe dê mais tempo. Ela desperdiça o tempo quando ela tem saúde, e quando ela perde a saúde, ela pede mais tempo. Ai, Senhor, não, eu ainda tenho que fazer isso, eu ainda tenho que resolver meus negócios, eu ainda tenho que ver meu filho crescer, eu ainda tenho que ter a minha casa na praia, não, agora não, por favor. Ele viveu para quê? Ele se desgastou e o que ele construiu? Uma vez que a UTI, às vezes, é a antessala do retorno à vida verdadeira. E a pessoa vai ter que se despojar de tudo isso. Então, este medo, este apego, faz com que as pessoas acabem se sentindo vulneráveis a uma situação que antes elas poderiam ter pensado. Antes elas poderiam ter se preparado para isto. E as religiões da terra são unânimes em falar sobre a sobrevivência, sobre o que para onde vamos, para não juntarmos tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão furta, e termos o pensamento voltado também para as coisas espirituais. Mas quem é que quer pensar nisso? Portanto, essa não é uma consequência
imposta ao homem por um sistema. Esta é uma coisa que o homem criou na demonstração da sua ambição, na propagação do comércio desmedido, na criação de tentações e que ele mesmo acaba vítima. Ele mesmo se dedica a isso. Ninguém obriga ninguém a ir fazer mais. Se ele disser assim, não, estou suficiente aqui. Eu tenho um amigo que trabalhava numa agência bancária e a cada vez que ele era promovido, ele ganhava um pouquinho mais de dinheiro e tinha muito mais responsabilidade. Quando então chegou a oportunidade de ele estar no topo da hierarquia do banco, um pouco antes ele descobriu que estava com câncer. Um câncer de pele, que poderia se tornar muito mais grave. Foi fazer exame, percebeu, e aí então ele levou um choque. Eu estou com câncer. Provavelmente uma enfermidade decorrente de todas as tensões que ele foi vivendo ao longo de uma administração bancária que exige cada vez mais e vai triturando as pessoas emocionalmente. Quando então ele viu que ele estava nessa condição, e ele que tem 2 filhas, é casado, tem uma família linda, ele parou para pensar, até porque já estava muito tarde para pensar nisso, porque ele conhece a doutrina espírita. E ele decidiu que ele não ia mais se permitir esse tipo de coisa. E então, quando ele voltou, depois de ter feito a cirurgia, ter tirado uma parte do tecido, etc., ele voltou ao trabalho, os seus superiores acenaram com a promoção a um cargo ainda maior. E ele disse, não, eu estou muito bem onde eu estou, não quero. Como? Como você não quer? Você tem que subir. Eu falei, não, eu estou bem aqui. Mas vai passar outro na sua frente. Não importa, pode deixar. Ou seja, a dor fez com que ele percebesse que não adiantaria ele ser um canceroso superintendente de uma grande agência, ou de uma grande corporação bancária. Porque o dia que ele fosse morrer, eles mandariam uma coroa de flores com o nome dele e ia outro para o lugar dele. É só isso. É mais um liquidificador humano. E ele então, graças a este sofrimento, acordou de forma consciente. Então você observa que essas discrepâncias todas acabarão levando o homem a uma reformulação de seus próprios destinos através de escolhas mais sábias.